Invocador Supremo capítulo 213. Os esforços combinados de todos formaram um ser gigantesco. Este gigantesco ser correu em direção ao monstro tentáculo e começou a desencadear uma poderosa barragem de ataques de raio de todas as mandíbulas enormes e aterrorizantes espalhadas pelo corpo da criatura. Esta quimera monstruosa, que era a materialização de inúmeras auras divinas e espíritos convocados, se fundindo temporariamente ao lado da conexão entre todos esses membros dentro, estava agindo selvagem e bestialmente, rugindo furiosamente com tudo o que encontrava. Invocações de Gustav, bestas domesticadas e aliados combinaram seus poderes em uma formação massiva feita de suas divindades, compartilhando uma parte do poder de Gustav. Eles sabiam que se todos fossem individualmente contra esse monstro, apesar de estar enfraquecido, seria para nada. Devido a isso, eles combinaram seus esforços e habilidades através das técnicas que vinham praticando nas últimas semanas com ele, gerando uma nova formação usando um ao outro como um nó dela e, em seguida, liberando o poder dos espíritos fundidos neles empilhados. 40 vezes cada, fundindo tudo em uma criatura enorme quase do mesmo tamanho que Gustav. O ser gigantesco parecia uma enorme quimera entre dragões, cobras, lobos e todos os tipos de criaturas monstruosas cobertas de escamas pretas, roxas e verdes, e possuindo muitas cabeças, asas e caudas monstruosas. Sua aparência era verdadeiramente abissal e monstruosamente escura. E caótico. A massa unificada de aliados sabia muito bem que sozinhos eles não tinham chance nem seriam capazes de danificar esse monstro. Talvez em batalhas mais individuais que não fossem contra um ser tão grande, eles seriam capazes de lutar sozinhos e brilhar mais sozinhos, mas agora, a melhor maneira de fazer isso era fundindo seus poderes. Essa foi uma técnica que eles aprenderam com Gustav nessas 2 últimas semanas. Isso permitiu que eles unificassem seu poder através da união de almas, usando sua própria alma como núcleo dessa formação. Gustav tinha acabado de aprender sobre formação, mas através de seus incríveis talentos, ele foi capaz de descobrir uma receita para algo realmente maravilhoso. Esse poder surgiu disso, a unificação completa de seus aliados menores, tudo em uma enorme besta de tamanho decente o suficiente para lutar contra o enorme monstro tentáculo. O monstro tentáculo se sentiu sobrecarregado, continuou a morder o corpo de Gustav, mas suas escamas eram incrivelmente duras e continuamente regeneradas. Sentiu-se sobrecarregado, mas não desistiu. Apesar de seu poder ser reduzido, ele continuamente tentou devastá-lo, sua língua enrolada em suas cabeças e tentou dissolvê-las, e funcionou. A saliva venenosa que tinha foi capaz de decapitar suas cabeças facilmente. No entanto, Gustav continuou a replantá-lo sem fim, como se ele fosse uma espécie de hidra. Ele usou o poder que ganhou através da habilidade do Guardião da Terra para ganhar uma velocidade de regeneração sobrenatural, que ele usou para lutar contra esse ser monstruoso. Ele também usou sua lança gigantesca, que ele aprimorou com esse poder e encheu de espíritos, fazendo-a crescer até um tamanho enorme. A lança divina dourada tornou-se tão grande quanto uma montanha, quando Gustav agarrou com as enormes garras de dragão da palma do Buda e a usou para começar a cortar e quebrar o corpo do monstruoso tentáculo em pedaços. Golpear. Choque. Estrondo. No entanto, o tentáculo também lutou de forma monstruosa, batendo em Gustav com os outros tentáculos que segurava continuamente espalhando veneno mortal sobre seu corpo para dissolver suas escamas e carne. Gustav continuou a lutar, mas rapidamente sentiu que suas feridas estavam cicatrizando mais devagar agora. Suas garras continuaram a cortar, seu ataque de respiração era explosivo, ao nível de uma bomba nuclear, mas, apesar disso, o tentáculo mal suportava muitas feridas. Ele estava passando por isso, mas tinha tanta massa e vitalidade que poderia continuar por um tempo. Ele começou a gerar mais poderes, quando mais 3 garras de dragão surgiram e voaram dentro da boca do monstro tentáculo, explodindo dentro dele. Gra! Bum! 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 As explosões foram suficientes para explodir todo o esôfago da monstruosa criatura, fazendo-a vomitar um mar de sangue e vísceras por toda parte. Enquanto isso, a fusão dos aliados de Gustav continuou a se fundir com muitos espíritos e alimentar seus ataques mortais, rompendo a área traseira do monstro tentáculo e grelhando sua carne em polvo grelhado. Flasques. Os raios elementais continuaram a romper, enquanto as mandíbulas, garras e caudas dessa criatura monstruosa devastavam violentamente seu corpo, rasgando a carne e tudo em seu caminho, cruelmente.
O monstro tentáculo só podia gemer de agonia quando foi colocado em tremendas dificuldades. Porém, não desistiu. Era um monstro vicioso que já foi parte de um ser que devorou uma dimensão inteira e também estava esvaziando muitas dimensões enquanto procurava a capacidade de devorar o que quisesse. Este monstro também tinha tanto potencial, mas estava sendo enfraquecido. Se não fosse por esse efeito de enfraquecimento. O monstro rugiu uma última vez quando começou a girar de repente como uma broca e começou a correr para o subsolo. Se fosse derrotado aqui, destruiria este mundo desde o núcleo e levaria todos com ele. Ag. Une. G. Gustavo. Não deixe cair. De repente, Gustavo e seus aliados foram surpreendidos pelos gritos agonizantes de Gaia. Ela estava sendo danificada e infectada pela presença e veneno interdimensional deste monstro, mas agora, ele começou a cavar através de suas placas tectônicas, que eram equivalente à pele e músculos de uma pessoa para ela. Ela gemeu em agonia, quando a criatura escapou de Gustavo e seus aliados, e começou a se mover no subsolo a uma velocidade incrivelmente rápida. Você não vai a lugar nenhum. Rugiu Gustavo, enchendo-se de poder enquanto ele e seus aliados pularam abaixo do enorme buraco deixado pela besta do tentáculo, caindo por centenas de quilômetros de profundidade. Eles prepararam seu poder enquanto voavam para baixo. A escuridão os cumprimentou, mas suas divindades brilhantes iluminaram o lugar. A lança de Gustavo de repente ficou maior quando ele apontou para a fera e a lançou com tudo o que tinha. Flash. Choque. A lança atingiu a monstruosa criatura tentáculo, perfurando seu corpo. Grag. Invocador Supremo capítulo 214. A monstruosa criatura tentáculo estava sendo dominada. O poder de Gustavo e suas tropas combinadas começaram a consumir seu corpo. E ainda mais, devido aos esforços do planeta, exalava uma forte pressão sobre seu corpo de tentáculos, fazendo-o enfraquecer tremendamente, enquanto o poder de Gustavo só crescia quando ele sentia que o próprio planeta aumentava suas energias para níveis completamente novos. Mas em um ato de desespero, e a besta do tentáculo estava sendo dominada, pensou que, se não pudesse vencê-los, simplesmente destruiria este mundo inteiro ao lado de si deles. A criatura monstruosa cavou no subsolo a uma velocidade insana, já que Gustavo e seus aliados não conseguiram detê-lo a tempo. Ag. Une. G. Gustavo. Não deixe cair. De repente, Gustavo e seus aliados foram surpreendidos pelos gritos agonizantes de Gaia. Ela estava sendo danificada e infectada pela presença e veneno interdimensional deste monstro, mas agora, ele começou a cavar através de suas placas tectônicas, que eram equivalente à pele e músculos de uma pessoa para ela. Ela gemeu de agonia, quando a criatura escapou de Gustavo e seus aliados e começou a se mover no subsolo a uma velocidade incrivelmente rápida. Você não vai a lugar nenhum. Rugiu Gustavo, enchendo-se de poder enquanto ele e seus aliados pularam abaixo do enorme buraco deixado pela besta do tentáculo, caindo por centenas de quilômetros de profundidade. Eles prepararam seu poder, enquanto voavam para baixo. A escuridão os saudou, mas suas divindades brilhantes iluminaram o lugar. A lança de Gustavo de repente ficou maior quando ele apontou para a fera e a lançou contra ela com tudo o que tinha. Flash. A lança voou a uma velocidade incrível, lembrando o julgamento de um deus atingindo essa besta pecaminosa que emergiu das profundezas do inferno. Choque. A lança atingiu a monstruosa criatura tentáculo, perfurando seu corpo. A agonia horrível pela qual o monstro passou o fez gritar lamentavelmente. Um grito de natureza monstruosa e alienígena que fez aqueles dentro da terra de repente sofrerem fortes dores de cabeça. Grag. A criatura lutou para tirar a lança enorme de seu corpo, mas a lança continuou a penetrar mais fundo em seu corpo, queimando sua carne interior. Choque. E então, os aliados de Gustavo se fundiram o alcançaram, enquanto Kirena liderava o monstro. Ela movia o poder de todos combinados para gerar enormes espetáculos de fogos de artifício de inúmeras cores combinados. Esses fogos de artifício eram inúmeros raios que vinham de todo o corpo do monstro, chovendo sobre a criatura com tentáculos impiedosamente. Estrondo, Bron sublinhado Bron. Estrondo. Estrondo. Gruarag. A criatura gritou quando Gustavo voou como um flash de luz em direção ao monstro, agarrando e estendendo suas garras e envolvendo sua cauda em volta dele, e trazendo-o para a superfície novamente. Instantâneo. Boom! A enorme fera foi jogada na superfície enquanto devastava qualquer coisa que entrasse em contato com seu corpo maciço. Paisagens inteiras foram achatadas em um instante,
deixando apenas terrenos baldios para trás. Craste. A fera olhou de volta para Gustav com total desconforto e raiva. Não podia simplesmente acreditar que ele ousara fazer tal coisa contra ela. Ele literalmente jogou para longe de seu alvo. O que foi isso? Um brinquedo para ele. A besta não pôde deixar de se sentir totalmente irritada e desapontada consigo mesma. Seu corpo inteiro começou a mudar de forma enquanto utilizava a maior parte de suas energias dimensionais restantes. Ele continuamente se moldava como um ser monstruoso de tentáculos menores revestidos de incontáveis olhos. Cada tentáculo e olho disparavam raios de cor vermelha que poderiam facilmente queimar a maioria das coisas. Gustav e Kirena emergiram na superfície mais uma vez, como um flash de luz dourada e sombria. As enormes entidades em forma de dragão voaram em direção à besta com tentáculos, enquanto seus passos e as ondas de choque liberadas por suas asas batendo fizeram o mundo inteiro tremer enquanto terremotos enchiam o continente americano. Trumum. Choque. A lança maciça de Gustav voou para longe do alcance dos tentáculos monstruosos. No entanto, o monstro os agarrou, envolvendo seus tentáculos ao redor da lança e depois apontando-a para Gustav. Flasques. A lança estava prestes a perfurar o corpo de Gustav, mas ele riu. Você realmente pensou que minha própria lança viria e me mataria? Ele rugiu, infundindo energia divina em sua lança enquanto ela brilhava com inúmeras cores do arco-íris. A lança começou a girar como uma broca poderosa, ativando várias habilidades dentro dela e atingindo o monstruoso monstro tentáculo do tamanho de um kaiju, perfurando toda a sua carne e penetrando completamente em seu corpo, deixando um enorme buraco no meio. Claraste. Griag. As feridas do monstro explodiram em pedaços, mas ainda estava vivo. A criatura olhou de volta para Gustav em completo estupor, pois a lança maciça foi lançada voando e pode não retornar em mais alguns segundos. A besta sentiu um terror absoluto, conseguiu lutar tão bem e agora estava sendo suprimida e recebeu uma ferida enorme. Ele rapidamente começou a se regenerar, pois rapidamente decidiu retomar sua tarefa de perfurar a Terra e atingir as profundezas do planeta para destruí-lo. No entanto, Gustav e Kirena o alcançaram mais rápido e o impediram de fazer o que estava prestes a fazer. Estrondo. Griar. A besta gemeu agonizantemente enquanto olhava furiosamente para Gustav e Kirena. Seus incontáveis olhos disparavam raios de luz vermelho e carmesim em direção a eles, mas eles pareciam completamente imunes enquanto os refletiam com suas escamas. Eles correram em direção a ele mais uma vez e começaram a atacar, rasgando com garras enormes e pulverizando com ataques mortais de respiração. Os raios vindos de suas inúmeras mandíbulas se abriram assustadoramente quando começaram a banhar a criatura com ataques explosivos mortais. Estrondo. 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 Yirg. A criatura gritava agonizantemente de dor, enquanto tentava escapar do dano que estava recebendo. Ele infiltrou seu tentáculo no chão e absorveu a energia do mundo. Apesar de estar enfraquecido, ainda era incrivelmente forte e tinha poderes regenerativos. Abusando deles, a criatura rebateu os golpes e gemeu furiosamente para os dois, pois seu poder foi subitamente aumentado. Invocador Supremo Capítulo 215. A monstruosa besta de tentáculos começou a ser encurralada por Gustav e Kirena se fundiu com os outros aliados. Seu combate foi estupendamente brutal, pois eles dominaram completamente o monstro. Estrondo. 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 Os ataques que se seguiram foram fortes e mortais. A besta gemeu agonizantemente enquanto tentava fugir deles, mas as garras dracônicas mortais de Gustav e Kirena os agarraram de volta a eles enquanto continuavam a dominá-lo com ataques mortais por todo o corpo. Griar. A besta gemeu agonizantemente enquanto olhava furiosamente para Gustav e Kirena. Seus incontáveis olhos disparavam raios de luz vermelho e carmesim em direção a eles, mas eles pareciam completamente imunes enquanto os refletiam com suas escamas. Eles correram em direção a ele mais uma vez e começaram a atacar, rasgando com garras enormes e pulverizando com ataques mortais de respiração. Os raios vindos de suas inúmeras mandíbulas se abriram assustadoramente quando começaram a banhar a criatura com ataques explosivos mortais. Estrondo. 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 Yirg. A criatura gritava agonizantemente de dor, enquanto tentava escapar do dano que estava recebendo. Ele infiltrou seu tentáculo no chão e absorveu a energia do mundo. Apesar de estar enfraquecido, ainda era incrivelmente forte e tinha poderes regenerativos.
Abusando deles, a criatura rebateu os golpes e gemeu furiosamente para os dois, pois seu poder foi subitamente aumentado. Trum. O quê? Gustavo sentiu-se totalmente frustrado, pois não conseguiu entender completamente o que estava fazendo a tempo. A besta começou a consumir o poder do planeta quando Gaia o alertou sobre isso. O monstro de repente começou a romper o poder sobre o qual estava sendo colocado, à medida que as energias mortais que consumiam seu poder começaram a enfraquecer lentamente. Seu verdadeiro poder começou a emergir à medida que drenava mais energia do planeta. Griar. O monstro até riu maliciosamente ao descobrir uma ferramenta tão poderosa. Ele poderia simplesmente drenar o poder do planeta simplesmente ficando sobre ele e infiltrando seus tentáculos um pouco na Terra. Que maravilhoso! Este era o incrível poder que seu corpo original possuía, a capacidade de drenar a energia do planeta. O monstro riu estranhamente enquanto olhava para os inimigos monstruosos diante dele. A batalha de Kaiju de repente virou quando seu poder foi aumentado tremendamente. A criatura riu maliciosamente, alcançando os dois e então começando a esbofeteá-los inúmeras vezes com seus tentáculos. Gustavo e Kirena resistiram, exercendo inúmeras habilidades combinadas. O monstro mal foi empurrado para trás alguns quilômetros enquanto continuamente corria de volta para eles violentamente. A dupla cerrou os dentes enquanto concentrava sua energia. Os dois rapidamente comunicaram um ao outro o seu plano, enquanto se separavam e cercavam a fera da esquerda e da direita. Choque. Choque. Os dois o acertaram da esquerda e da direita, pois exerceram uma tremenda quantidade de força e energia e jogaram o monstro nos céus. Boom! Gegrear. O monstro ficou chocado quando foi jogado nos céus, seu poder piscando a cada segundo que passava. A energia que estava absorvendo se dissipou. Gustavo usou o poder de seu equipamento para drenar sua energia, aumentando seu próprio poder, enquanto Kirena o amaldiçoou com magia caótica mortal e outras habilidades poderosas dentro das dezenas que compunham sua combinação. A besta com tentáculos olhou de volta para os dois enquanto de repente mudava de forma de seu corpo, formando uma enorme mandíbula e carregando uma grande quantidade de energia dentro dela, toda a energia que tinha. Ele estava indo para um ataque total com tudo o que restava. O monstro estava prestes a atingi-los quando Gustavo e Kirena combinaram seus poderes, abrindo uma enorme boca mortal e aterrorizante no meio de seu torso, liberando um raio amarelo ouro brilhante e um raio roxo escuro em direção ao raio vermelho da fera. Boom! Os três raios mortais colidiram um contra o outro enquanto o mundo inteiro tremia. Estrondo. O poder desses lutadores era tremendo, mas a besta com tentáculos estava claramente ficando mais fraca a cada segundo que passava. Ele olhou de volta para Gustavo e Kirena, pois de repente decidiu cortar um pedaço de seu corpo e depois agarrar seus corpos com ele enquanto o choque de vigas continuava. O quê? Gustavo sentiu suas pernas envoltas por algo, enquanto suas pernas, dracônicas, estavam sendo envoltas por carne vermelha e tentáculos, e então... Instantâneo. Boom! A carne brilhou com uma luz vermelha brilhante e explodiu. Gustavo sentiu todo o seu corpo dracônico se despedaçar, enquanto suas pernas e torso inteiros voavam em pedaços. Ag! Gustavo ficou completamente surpreso. Ele havia usado tudo o que tinha, mas foi derrotado por uma tática que não podia prever corretamente. Boom! O corpo de Gustavo havia perdido completamente as pernas e a maior parte da parte inferior do tronco e das entranhas. Apesar disso, ele ainda estava vivo. Isso foi graças a todos os seus poderes combinados, juntamente com o poder da transformação do dragão e sua excelente capacidade de resiliência e resistência. No entanto, ele estava às portas da morte. Ele tentou se curar, mas as feridas enormes eram horríveis. Todo o seu corpo estava vazando suas próprias entranhas quando a dor começou a fazer toda a sua mente ficar dormente. Mestre! Kirena e todos se fundiram com ela, choraram ao ver Gustavo quase morrendo. Mate isso! Gritou Gustavo, enquanto a besta com tentáculos ria maliciosamente, apenas para a lança de Gustavo surgir diante de seu corpo e perfurá-lo. Claasquiste! Gegriag! Kirena e todos os outros avançaram, enquanto eles começaram a rasgar o corpo do ser monstruoso, sua vitalidade finalmente começando a desaparecer enquanto seus últimos segundos de consciência eram gastos agonizando de dor. A ira dos aliados de Gustavo rugiu ferozmente em um raio maciço vindo da mandíbula de seu torso, liberando um raio mortal de cor roxa e preta, pulverizando os últimos restos do ser monstruoso e deixando uma enorme cratera no chão.
Boom! Griag. À medida que o monstro desaparecia, Gustave sentiu uma enorme quantidade de XP banhar todo o seu eu, pois seu poder de cura ao subir de nível foi acionado. Mesmo agora, ele era capaz de curar completamente seu HP e MP, enquanto subia de nível. Ele viu como seu torso inferior lentamente começou a crescer pouco a pouco a cada nível, enquanto ele caía inconsciente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho